Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do programa Interpretação para os 847 pontos em matemática no Enem. E nesse programa nós vamos conversar sobre obstáculos e atalhos do principal fator que pode fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem sem precisar se preocupar com a teoria. Esse principal fator é justamente a interpretação de questões. Bom, meu nome é Marlos Menezes, caso você não me conheça, e no episódio de hoje a gente vai falar o seguinte: a matemática eu já sei, só preciso aprender a interpretar. Não sei se é o seu caso, mas eu ouço muita gente falar isso por aí, que a matemática ele já sabe, que ele já sabe utilizar, já sabe as ferramentas da matemática, só que ele não consegue aplicar isso, ele não consegue interpretar as questões e utilizar essas ferramentas da matemática para resolver as questões. E para a gente começar a falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender o que significa interpretar. O que seria interpretar? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que o Google fala para a gente sobre o que significa interpretar. Olha só, a primeira definição que aparece lá para a gente é o seguinte, ó: determinar com certeza o sentido de um texto. Isso é o primeiro ponto para você conseguir interpretar. Determinar com certeza o sentido de um texto. Talvez você tenha dificuldade em entender isso, entender o sentido total de um texto. E essa dificuldade, ela remete à dificuldade na interpretação, porque é justamente isso que se trata a interpretação. Mas existem mais definições. Vamos dar mais uma olhadinha lá, ó. Outra, explicar o que é obscuro. O que seria uma coisa obscura? Algo que você não está conseguindo ver com clareza. Mas você, depois que consegue entender aquilo ali, aquilo que está obscuro, aquilo que no primeiro momento você não consegue entender, aí, depois que você consegue explicar, significa que você está interpretando. Mas o que fala lá? O dicionário lá do Google lá. Atribuir um valor, um sentido, uma significação ou um significado, aquilo ali. Então, interpretar é você conseguir atribuir um valor, um sentido, né? Dar um significado. Mas o que? Ajuizar bem ou mal da intenção de algo ou alguém. A intenção, qual é a intenção do que foi dito, do que foi falado, do que foi escrito, né? Então, com isso, com todo o conjunto dessas coisas, você consegue interpretar. E isso aí vale para as questões do Enem. As questões lá do Enem, que são questões contextualizadas desde 2009, quer dizer, desde antes de 2009, né? A partir de 2009 começou a utilizar o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, e as estratégias de prova passaram a valer mais. Então, olha só, agora que a gente já sabe o que seria interpretar, a minha próxima pergunta é: o que seria saber matemática? Porque no nosso episódio a gente está falando, eu sei matemática, eu só não consigo interpretar, eu preciso aprender a interpretar. Mas o que seria saber matemática? Será que você realmente sabe a matemática? Será que eu realmente sei a matemática? Deixa eu te falar, ninguém pode chegar e afirmar que sabe a matemática. Por quê? Porque a matemática é um poço sem fundo. E é exatamente aí que mora um problema. Enquanto você ficar buscando saber a matemática ou ir a fundo a matemática, você vai perder muito tempo com isso. E a questão é que você quer interpretar, você já sabe a matemática ou diz que sabe a matemática e você não consegue interpretar. A minha pergunta é: primeiro, será que você sabe mesmo? E segundo, por que você se dedicou tanto tempo a saber a matemática e não se dedicou a interpretar, a saber o significado do que são as coisas, o significado, o que está por trás das questões, o que estão realmente te pedindo em cada questão? Talvez isso que é fazer diferença, que vai fazer diferença, né? Então, qual é a diferença entre saber e interpretar? Você poderia me dizer qual é a diferença entre saber e interpretar? Realmente, você poderia me dizer que sabe alguma coisa. Mas saber alguma coisa não significa que você sabe interpretar aquela coisa. Ou interpretar coisas relacionadas àquilo ali que você sabe. Porque o saber, ele pode simplesmente estar relacionado
a uma memorização. Então, de repente, você tem memorizado um monte de estratégias, isso dentro da matemática, um monte de ferramentas, um monte de fórmulas. Só que por que é que você não consegue interpretar? Porque são duas coisas diferentes. Infelizmente ou felizmente, para você interpretar, você precisa do português. Você precisa primeiro ler ali o que está escrito, entender o que está escrito, para depois utilizar ferramentas da matemática. E aí que mora o problema. E aí que está uma grande quantidade de problemas. Por quê? Porque muita gente não consegue fazer isso. As pessoas acham que simplesmente estudando a matemática vai dar para elas uma capacidade de interpretar. Não. Se você estudar da maneira errada, dessa maneira de memorizar, memorizando muitas coisas, isso vai fazer com que você se distancie da sua capacidade de interpretar. E aí você pode parar para pensar também na seguinte questão. Olha só. Se você diz que sabe matemática, eu te pergunto, quantos conteúdos a matemática tem? Existem conteúdos de matemática que tratam de geometria espacial, que são figuras no espaço. Existem conteúdos que tratam só de geometria plana. Existem conteúdos que tratam de logaritmo, análise combinatória, equações do primeiro grau, equações do segundo grau, matemática financeira. E eu te digo, será que você sabe todos esses conteúdos? Deixa eu te falar. Além de eu dizer para você, afirmar para você, independente de qual é o seu nível, que você não sabe com totalidade nenhuma dessas coisas, eu sempre posso criar um problema mais difícil que você não consiga resolver aquele problema. E pior ainda que isso, eu posso ainda, quer dizer, não que eu possa, mas é possível criar um problema que você não consiga resolver dentro da matemática. E também eu posso dificultar demais a interpretação de determinada questão. Quando você também fala para mim que tem dificuldades em interpretar, eu digo para você também o seguinte, que interpretar uma questão de geometria plana é diferente, você tem que usar estratégias diferentes para interpretar questões de aritmética ou questões de matemática financeira ou questões de análise combinatória. Você tem que entender que a interpretação é muito mais do que simplesmente saber entender um determinado conteúdo. Utilizar uma estratégia única para interpretar qualquer tipo de problema não vai fazer resultado, principalmente com as questões do Enem, questões contextualizadas. Certo? Agora, no início, eu falei qual o episódio, né? O episódio nessa questão saber, matemática eu já sei, só que eu preciso aprender a interpretar. E eu digo que a interpretação é o fator principal para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Porque se você se concentra na interpretação, por que a interpretação ela é tão importante? Primeiro, como é que você vai fazer uma questão de matemática ou de qualquer conteúdo que esteja dentro do Enem, das questões objetivas do Enem, sem entender primeiro o que é pedido? Então, olha só, o motivo da interpretação ser tão importante, o primeiro motivo você precisa entender o que é pedido. E aí, eu falei, a interpretação realmente é o fator mais importante. O que adianta você saber todas as ferramentas matemáticas se você não consegue nem entender o que a questão está te pedindo? É lógico que se você não entender, se você tiver dificuldade no entendimento do que está sendo pedido, do que está sendo escrito para você, com certeza você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática, sem se preocupar com a teoria. Então, olha só. Primeiro, você tem que entender o que é pedido. Mas dentro da questão, você também precisa entender o que é importante dentro da questão para você chegar ao que é pedido. Olha só os níveis de interpretação. Entender o que é pedido, depois entender dentro da questão, que é uma questão contextualizada, ali vai aparecer um monte de informação, um monte de texto, existem questões muito grandes, e aí você vai ter que entender ali dentro o que você tem que se preocupar para conseguir atender o que foi pedido na questão. E além disso, você vai ter que separar, filtrar as informações que vão ser dadas ali. Nas questões do Enem, nas questões contextualizadas de uma maneira geral, é dada sempre mais informação do que você precisa. Ele poderia pedir aquilo ali em uma única linha,
ou em poucas linhas, mas não, ele faz ele escreve uma história, tem todo um contexto ali por trás. Então você vai ter que separar o que é importante para você resolver o seu problema do que não é importante. E isso também faz parte da interpretação. Se você não entender nada do que é falado, você simplesmente não vai conseguir chegar lá, você não vai conseguir resolver esse problema. Então, é mais um motivo pelo qual eu digo que interpretar é mais importante do que as ferramentas da matemática, tá? Agora, é lógico que eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas quando eu falo isso, que interpretar é mais importante do que você aprender a utilizar as ferramentas da matemática, eu não quero que você negligencie isso. Isso eu vou falar mais para frente. Agora, olha só, qual é o maior benefício de você aprender a interpretar? Qual é o maior benefício de você aprender a interpretar? E para isso, para me ajudar a te mostrar isso, qual é o maior benefício, eu quero te mostrar uma matéria que saiu no BBC, olha só, que é um canal de notícias, né? E olha só o que está dizendo aqui, ó, como o analfabetismo funcional influencia a relação com as redes sociais do Brasil. E aqui foi uma matéria que saiu em 2018 e fala, ó, 3 entre cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. E, por isso, são considerados analfabetos funcionais. Então, olha só, deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Por que eu mostrei essa matéria para você? Porque um dos principais benefícios de você interpretar é que você já vai sair na frente de muita gente. Muita gente até hoje tem dificuldade. Analfabetos funcionais, são aquelas pessoas que leem e não conseguem entender. Conseguem até ler, elas leem e conseguem falar as palavras ali que estão escritas, mas elas não conseguem entender, não conseguem fazer operações básicas de matemática. Isso é um nível extremo, tá? Mas existem pessoas que estão numa situação muito ruim e por isso elas vão mal no Enem. Então, para você, o primeiro grande motivo é o seguinte: você já vai estar na frente de muita gente. O maior benefício é você estar na frente de muita gente. Então, você está lá fazendo a sua prova do Enem, que é uma prova concorrida, né? Dependendo do curso que você vai querer, mais concorrido é. Você quer atingir 847 pontos em matemática no Enem, para que a sua média geral seja alavancada, e você não quer perder muito tempo com isso, né? Porque você tem que estudar com a matemática, você não quer perder mais tempo do que o necessário, porque são várias matérias que vão cair no Enem. Então, é importante que você aprenda a matemática, que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, para que você tenha mais tempo para ver outras matérias. E o principal benefício que você pode ter de interpretar as questões é: você vai estar na frente de muita gente. Porque muita gente não consegue nem entender o que está lendo. Então, olha só, interpretar é sim o fator importante, mais importante desse negócio aí, tá? Agora, olha só, tem uma outra matéria que eu queria mostrar para você também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa outra matéria, ela saiu no G1. Então, deixa eu colocar ela aqui para você. Olha aqui, ó. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e em ciências. Fica estagnado em leitura. Ó, vou ler aqui rapidinho. O país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática no PISA 2018, a avaliação mundial de educação. Tá? Isso foi em 2018. Ó, o Brasil não conseguiu registrar avanços significativos no desempenho dos estudantes em leitura, em matemática e em ciência, no mais importante ranking mundial de educação. O resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, divulgado nesta terça-feira, aponta ligeiramente a nota média, mas os estudantes brasileiros seguem entre os últimos 10 colocados na prova de matemática. Olha aqui, ó. Olha os resultados aqui, ó. Nota média, olha aqui a posição no ranking. Opa, desculpe aqui. Posição no ranking. 58 de 60 em leitura. Em matemática, posição 72 de 74. Em ciências, 66 de 68. Ou seja, o Brasil ficou entre os piores colocados. O Brasil ficou entre os piores colocados nesse ranking do PISA, né? Isso, o que eu quero dizer com isso para você? É o seguinte: por que o Brasil tem ido tão mal se comparado a outros países? Simplesmente pelo seguinte: porque isso mostra, evidencia que o sistema de ensino do Brasil ainda está atrasado.
Ainda está atrasado. É um sistema de ensino, ou seja, desde lá do seu ensino fundamental até você chegar ao ensino médio, é um sistema onde evidencia os seus erros e não utiliza esses seus erros para que você melhore. É isso que acontece. É isso que acontece. Existem pessoas que são adaptadas a esse sistema, mas o que eu vejo é que a grande maioria não está adaptada, assim como eu não estava adaptado. E por isso que a quantidade de matéria que eu ia vendo lá, a quantidade de conceitos que eu me dando, iam causando uma sobrecarga em mim, me deixando cada vez mais ansioso. E isso faz o quê? Com que o Brasil, de uma maneira geral, seja atrasado. Mas, dentro do Brasil, você vê que estudantes têm muita dificuldade em fazer provas como o Enem. Provas baseadas em questões contextualizadas, que tem um contexto. Isso dificulta demais. E é justamente disso que eu gostaria que você fugisse. Porque senão, você vai continuar nesse sistema, escravizado por esse tipo de sistema. Nesse sistema onde você tem que estudar, memorizar uma quantidade absurda de conteúdo, para só então começar a trabalhar a sua interpretação de textos. E é claro que isso te afasta dos 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Olha só que coisa interessante. As pessoas vêm e falam que acham natural elas fazerem o Enem mais de uma vez para conseguir o curso que querem. Eu não acho isso natural, não acho isso normal, não é certo fazer isso. Porque se você se preparou durante toda a sua vida, por que não chegar no vestibular e conseguir a nota que você quer logo de primeira? Será que vai ser cobrado algo de outro mundo ali? Não. Mas o problema é que você estudou tanto tempo também, e às vezes você quer tirar uma nota como 847 pontos em matemática, e você imagina que tem que demorar o seu dia todo estudando matemática para conseguir isso. Porque para você é uma nota alta, talvez para você seja uma nota inatingível, ainda mais quando eu digo sem se preocupar com a teoria. Eu digo sem se preocupar com a teoria justamente para que sobre tempo para você estudar para outras matérias. Porque senão você vai virar um escravo da matemática. Não é esse o objetivo. É tirar 847 pontos de uma maneira saudável. O que eu quero dizer com saudável? De uma maneira que você ainda tenha tempo de se dedicar a outras matérias. Aí sim, você vai utilizar a matemática para alavancar a sua média geral. E não o contrário. Agora, olha só. Como eu falei, o Enem, ele trabalha com questões contextualizadas. E antes do Enem, existiam os vestibulares isolados. Né? Cada faculdade tinha o seu vestibular e tinha o seu critério. A partir do Enem, o Enem ele trouxe essa ideia de questões mais contextualizadas. Ele foi melhorando ao longo do tempo, foi se modificando ao longo do tempo. E aí, o que acontece? Por mais que você fique revoltado com as questões contextualizadas, que você não goste, como o Enem coloca suas questões, a ideia é que você tem que dançar conforme a música. Você tem que se adaptar. Então, o Enem cobra desse jeito, tá? Então você tem que se adaptar a isso, para você ir bem, para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. A questão é que, a partir de 2009, além das provas do Enem serem contextualizadas, eles passaram a adotar o TRI, Teoria de Resposta ao Item. E isso fez com que a estratégia para você para você fazer a prova do Enem passou a contar muito mais. Então, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, você precisa de estratégia. Você precisa melhorar a sua forma de abordar as questões. E aí a interpretação das questões, as questões contextualizadas, elas já exigem mais de interpretação do que as questões de matemática comum. O que eu digo que questões de matemática comum, outros tipos de questões de matemática? São tipo, você abre um livro lá e você tem exercícios de fixação, por exemplo. Para que servem esses exercícios de fixação? Por que eles têm esse nome? Fixação. Para fixar um determinado conceito, para fixar a teoria. Se você faz muito exercício de fixação, significa que o seu estudo está baseado na teoria, está baseado nas ferramentas da matemática. Mas o meu objetivo é que você atinja 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com essa teoria. Sem se preocupar com essa teoria, porque essa teoria ela demanda um tempo muito grande para ser desvendada, para você
incorporar ela, para você memorizar ela, para você saber como utilizar. Então você precisa de tempo, porque na prova do Enem, quantas matérias tem no Enem? Tem biologia, filosofia, história, geografia, química, física, matemática, dentre outras. Então, é importante que você ganhe tempo com a matemática, porque a matemática é a matéria que mais pode alavancar sua nota dentre todas as objetivas. Todas as questões objetivas. Então, olha só, aprender a interpretar essas questões contextualizadas passou a ter uma importância muito maior. Então, vá direto ao ponto. Por que não ir direto para interpretar? E eu vou falar, não é para negligenciar as ferramentas da matemática, não é isso. Mas dá para fazer de uma maneira diferente que você tem feito até então. Agora, olha só. Quais são as vantagens de você se concentrar em aprender a interpretar? Olha só, vamos lá. Você vai aprender a interpretar junto, olha só o que eu vou falar para você, junto com o aprendizado das ferramentas da matemática. E não o contrário. Antigamente, como é que você faria? Você fazia isso. Você simplesmente, você se esforçava para aprender as ferramentas. Quando eu digo antigamente, eu digo assim, durante toda a sua preparação foi feito assim. Primeiro é feito um esforço. O professor está lá na frente te falando, te fazendo entender todas as ferramentas da matemática, como você utiliza aquelas ferramentas, para depois você passar a utilizá-las. E o que eu estou propondo para você é o seguinte, é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai tentar interpretar aquelas questões, você vai tentar fazer aquelas questões e ao mesmo tempo você vai tentar entender, você vai passar a entender essas ferramentas da matemática. É o contrário. Você primeiro interpreta para depois utilizar as ferramentas. É isso que você tem que fazer no seu dia a dia. Porque fazendo dessa forma, o centro do seu aprendizado agora, ele vai passar a ser justamente a interpretação de texto e não o contrário. O centro do seu aprendizado, ele vai deixar de ser aquelas ferramentas da matemática que demorava tempo para você incorporar, demorava tempo para você memorizar e você ainda corria risco de esquecer aquilo ali ao longo de todo o processo. Você já deve ter memorizado várias fórmulas e você fica assustado, com medo, ansioso pelo fato de você poder esquecer aquelas fórmulas no dia da sua prova, no dia do seu simulado, no dia da prova do Enem. E isso te afasta dos 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Tá? E aí, olha só, e repare que eu estou dizendo, mais uma vez eu vou dizer, que não é para você não vai negligenciar essas ferramentas da matemática. Só que você vai aprender exatamente o que interessa para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Essa é a questão. Você vai fazer o contrário, você vai caçar exatamente o que é necessário para você atingir 847 pontos em matemática. Porque durante todo esse processo de aprendizado, você já deve ter percebido, mas como é que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? Eu não sei exatamente se você vai usar tudo esse aprendizado que você vai colocar no Enem na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu posso dizer o seguinte, que estudando dessa forma, você vai estudar somente o que você precisa saber para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, sempre se preocupar com a teoria. Que vantagem tem isso? A vantagem de você ganhar um tempo absurdo, sem precisar ficar estudando o que não é necessário para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. E aí isso vai deixar um tempo livre para você fazer outras coisas, para você se dedicar a estudar outras matérias, para você poder descansar melhor, estar mais bem preparado para o dia seguinte, uma nova jornada de estudos e por aí vai. Certo? Agora, olha só. Talvez vocês me perguntem assim, tá bom, mas e se eu não quiser colocar o centro das minhas atenções na interpretação? E se eu quiser continuar estudando dessa forma que eu estudei a minha vida toda? Deixa eu te falar. Acontece o seguinte. Existem pessoas que estão totalmente adaptadas a estudarem dessa forma. Que forma? Dominar um monte de conceitos matemáticos para depois aplicar. Tudo bem, não tem problema. Se você é uma pessoa que está adaptada a isso,
você pode continuar nesse caminho. Só que eu quero dizer para você o seguinte, eu quero fazer uma pergunta de reflexão. Será que você realmente está adaptado? Porque se você não estiver adaptado e for seguir por esse caminho, pode ser que você demore muito tempo para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Quando eu falo 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, eu falo 847 pontos para que a matemática deixe de ser algo que vai te atrapalhar. E vai ser uma matéria que vai alavancar a sua média geral. A matemática vai passar a te ajudar a conseguir os seus sonhos. Por isso que eu falo 847. Porque eu vejo por aí que tem pessoas que tentam uma, duas, 3 vezes passarem no curso que querem e não conseguem. Por que elas não conseguem? Justamente porque elas acham na cabeça dela, e isso demora, são anos, existem pessoas que demoram 6 anos, 7 anos para passar no curso que querem. E eu acho que isso não é natural, não precisa ser assim. O próximo Enem que você vai fazer, independente do tempo que falte até o próximo Enem, ele pode ser o seu último Enem, sim. Pode ser o Enem que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. E isso vai fazer com que alavanque sua média geral, vai fazer com que você escolha o seu curso, o curso que você queira. E as pessoas que não entendem, que não colocam, então, elas não são adaptadas a essa forma de ensino, de ver toda a matéria de matemática antes de começar a trabalhar na interpretação. Se você for por esse caminho, pode ser que você também tenha que fazer o Enem mais de uma vez. E eu realmente não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você tente fazer o Enem, no seu próximo Enem seja o último Enem que você precise e que você consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Agora, olha só. Qual seria o melhor momento para você se preparar, para você melhorar a sua interpretação? Qual seria o melhor momento? Será que você tem que reservar um espaço de tempo para você se dedicar à interpretação de questões? Seria isso? O que você tem a me dizer? Eu digo o seguinte, ó. Para você treinar a interpretação de questões, ela deve ocupar toda a sua preparação. Eu disse toda. A todo momento que você se dedicar a estudar matemática, você deveria estar estudando interpretação de questões. Mas aí você fala, mas Marlos, como é que eu vou estudar interpretação de questões junto com as ferramentas matemáticas? Exatamente isso. Exatamente isso. Você vai utilizar os seus erros para alavancar o seu processo de aprendizagem. Como é que você vai utilizar isso? Como é que você vai utilizar os seus erros? Então, a questão, mesmo que você pegue uma questão que você não saiba as ferramentas da matemática para resolvê-las, e você não consiga resolver aquela questão, o seu cérebro vai estar trabalhando de uma maneira ativa para você conseguir resolver aquilo ali. E aí, cada erro que você tiver, você vai poder utilizar para melhorar. Porque você vai estar vendo exatamente, você vai estar indo atrás das ferramentas da matemática exatamente que você vai precisar para utilizar na prova do Enem e atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, é essa a questão. Tá? Então, você tem que utilizar isso, a interpretação de questão tem que ser durante toda a sua preparação. E durante esse seu processo de melhorar a sua interpretação de questões, você vai estar trabalhando a sua melhoria na utilização das ferramentas da matemática. Agora, falado tudo isso, onde é que eu vejo, antes de eu falar como é que você faz isso de uma maneira um pouco mais profunda, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram ao tentarem melhorar a sua capacidade de interpretar as questões? E por que essas pessoas elas costumam não se aproximar dos 847 pontos em matemática no Enem e sem se preocupar com a teoria? Porque, olha só, às vezes as pessoas elas percebem que, tá bom, eu não vou começar estudando pela teoria. Aí que elas cometem um outro erro. Elas pegam, então, tá bom, eu vou fazer todas as questões de matemática que já caíram no Enem. E aí elas pegam, vamos lá, onde é que começou o TRI? Vamos lá, aí pega a primeira prova lá de 2009, né? Primeira aplicação lá. E aí elas pegam a prova de 2009 e começam a tentar fazer aquela prova. E eu digo, por que
que isso é um erro. Por que é que isso é um erro? Porque eu digo assim, independentemente, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, independentemente do nível que você está com a matemática, da sua capacidade de acertar ou não questões de matemática, é um erro fazer todas as questões do Enem dessa forma, prova a prova. Porque aquela questão, aquela prova de matemática, ela com certeza não vai estar no seu nível, independentemente de qual seja ele. Por que eu digo isso? Vamos lá. Para isso, eu vou colocar dois casos. Eu vou colocar duas situações aqui. Você pode estar num nível que tenha muita dificuldade de interpretar. Então você vai ali e você tenta fazer aquela prova de matemática e você vê que está tendo muita dificuldade. Quando você vai corrigir, você viu que acertou 15 questões daquela prova inteira. De 45 questões de matemática, você acertou 15. O que significa isso? Significa que aquela prova não é para o seu nível. Então, nessas 15 questões que você trabalhou, você estava próximo ali dos seus de conseguir entender, de conseguir bem, estava próximo do seu nível da matemática, no nível que vai fazer você melhorar. Mas as outras questões que você errou estavam muito fora do seu nível. Isso é a mesma coisa que um atleta que quer ir para as Olimpíadas de levantamento de peso e o camarada tem a sua limitação. Ele quer levantar 100 quilos lá nas Olimpíadas, vamos colocar assim, colocando um valor hipotético aqui, tá? Ele quer levantar 100 quilos, só que ele só tem a capacidade de levantar 20, digamos. E aí ele está pegando cargas de 80, de 70 quilos, mas ele só pode 20. Pô, não seria mais adequado se ele pegasse cargas mais próximas a 20 e quando ele pegasse cargas maiores de 20 não fossem muito superiores a 20, por exemplo, seria 22 quilos, 25 quilos, isso considerando que ele só consiga levantar 20 quilos. Por que isso? Porque naturalmente ele levantando cargas compatíveis com o que ele consegue naquele momento, vai fazer com que ele naturalmente vá melhorando. A mesma coisa isso com as questões. O que eu estou chamando de carga aqui, de peso, de massa que ele vai levantar, é o nível da questão que ele está fazendo. Então, as pessoas que estão nesse nível, acertando 15 questões, ele tem que pegar questões compatíveis com aquele nível. Ele tem que fazer uma maior quantidade de questões compatíveis com aquele nível, questões relativamente mais fáceis ou de nível de interpretação não tão difícil. E assim essa pessoa vai estar se aproximando de atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Agora, imagine só uma outra situação, que é a segunda situação que eu queria trazer para você. Uma pessoa que está acertando lá 30 questões, 32 questões de matemática. E muitas dessas pessoas, elas dizem que estão travadas e não conseguem passar disso, o número de acertos. Por quê? Porque elas estão fazendo, na maior parte das questões, as questões do Enem, existem lá na prova de 2009, que ela está também tentando fazer na ordem, existem questões fáceis e questões médias. Mas essas pessoas têm que pegar questões mais difíceis. Porque se ela quer atingir 100 quilos, mesma situação, ela quer levantar 100 quilos nas Olimpíadas. Ela está lá no nível 80. E aí ela pega um monte de questões, um monte de pesos, né? Com massa de 10, 20 quilos. Ela também deveria pegar questões no seu nível, de 80 quilos, 82 quilos de massa. Ou seja, questões nível médio e difícil. Muito mais do que questões nível fácil. É isso que ela tem que fazer. Isso que ela tem que fazer para ela conseguir melhorar e gradativamente melhorando para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então fazer uma prova inteira de matemática não é bom para nenhum nível. Exatamente, é justamente isso que eu vejo como o principal erro que as pessoas cometem quando elas percebem, que começar pela teoria não é o melhor caminho para elas atingirem 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Então, beleza. Então, visto isso, por onde é que você deveria começar, então? Por onde é que você deveria começar? O primeiro passo que você tem que dar para atingir 847 pontos em matemática no Enem, isso eu digo independentemente do nível que você se encontra agora, o primeiro passo é fazer um simulado. Para que serve esse simulado? Porque da onde vem o nome simulado? Simulado, a palavra simulado significa simular a condição de algo.
uma determinada condição. Então o simulado, ele simula o que você vai encontrar lá na prova do Enem. Para isso que serve um simulado. Só que esse primeiro simulado que você vai fazer, ele tem o objetivo de dizer onde você está. Então você faz esse primeiro simulado para saber quantas questões você está acertando, que tipos de questões você está acertando, qual tipo de conteúdo você está acertando mais do que o outro, ou qual tipo de conteúdo você está errando mais. Esse primeiro simulado, ele é para situar, não é exatamente para você simular as condições do Enem e começar a se preparar. Não é isso. Eu não estou dizendo para você se preparar por meio de simulados. Estou dizendo para você começar primeiro fazendo um simulado, para você se localizar, saber onde você está. Esse é o primeiro passo, para mostrar onde você está. E aí, na sua preparação, é lógico que você vai fazer simulados, mas os simulados que você vai fazer ao longo da sua preparação, que eu recomendo que seja pelo menos 2 por mês, 2 simulados de matemática por mês, eles têm uma característica diferente, têm um objetivo diferente desse primeiro simulado. Os outros simulados que você vai fazer depois do primeiro vai ser para você se adequar à prova do Enem. Você vai treinar o que você vai encontrar no dia do Enem. Mas o seu primeiro é só para você se situar. E aí você vai ter que fazer uma análise criteriosa desse seu primeiro simulado. Como assim uma análise criteriosa? Quantas questões você realmente acertou? Sem chutar. Por que você errou aquelas questões? Aí você vai entender o seguinte: se você acertou muitas questões sem chute, você vai perceber que o seu maior problema não está na interpretação de uma maneira geral. Porque existem pessoas existem níveis também de interpretação. Existem pessoas que não conseguem interpretar nenhuma questão, têm dificuldade de uma maneira geral. E existem pessoas que têm dificuldade de interpretar conteúdos específicos da matemática. Então, uma análise criteriosa vai saber em que momento você vai estar para você começar a trabalhar em cima disso. E aí, olha só o que acontece. Talvez você seja uma pessoa que tenha acertado muito pouco em matemática. E aí eu vejo muita gente cometer o erro assim: não, tem que melhorar minha base em matemática, tem que melhorar minha base, então vai atrás de questões mais simples. Não é assim que melhora a base. Geralmente, as pessoas que têm muita dificuldade nas provas de matemática do Enem, essas pessoas que estão muito longe de atingir 847 pontos em matemática, elas têm uma dificuldade de interpretação. Então, elas têm que começar interpretando, só que conteúdos mais essenciais. Então, olha só. Se você está com dificuldade de interpretação, provavelmente você está... Mesmo você que está acertando 33 questões, talvez você tenha dificuldade de interpretação em algum conteúdo específico da matemática. É aquele conteúdo que você tem que melhorar. Ou então, você tem dificuldade em questões mais complexas da matemática. Questões mais difíceis. Mas para você que está com dificuldade de interpretação, eu vou te dar 3 dicas para você melhorar significativamente a sua interpretação. A primeira dica, e eu vejo muita gente boa cometendo, é o seguinte: é tentar adivinhar o que a questão está querendo dizer. Como é que diz isso? Como é que é isso? É o seguinte: as questões contextualizadas, volta e meia, elas são questões longas, são questões extensas. Então o que você tenta fazer? Você lê elas em diagonal, você não lê ela frase a frase. Então, a dica é ler frase a frase, entender cada bloco de informação. Não tentar ler em diagonal, ler rápido, fazer leitura dinâmica. Isso não funciona. Você tem que ler devagar, com calma, tentando entender cada frase, tentando entender o sentido das coisas e ir organizando as informações que vão aparecendo para você. Como é que você organiza essas informações? Sublinhando, anotando aquelas informações relevantes. Então, essa é a primeira dica. Leia com calma. Segunda dica, você tem que ter o hábito de anotar o que você não está entendendo. Cuidado, muita gente confunde essa dica assim. Eu tenho que anotar o que eu estou errando, para não errar depois. Não, não é isso. Você tem que anotar o que você não está entendendo. Ou seja, isso é antes de errar. O que você não está conseguindo entender muito claramente, porque você pode não entender claramente e mesmo assim acertar a questão por uma série de fatores. Mas você tem que se preocupar no que você não está entendendo. Então você tem que ter um caderninho para anotar o que você não está entendendo dentro daquela questão.
Qual foi a frase que você não entendeu? E repare que isso é algo maior do que entender alguma coisa matemática, porque o que não, o que, o que, o fato, algo, esse algo que você não está entendendo, pode ser algo que não tenha relação nenhuma com a matemática. Então, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, você tem que melhorar essa sua capacidade de entendimento, que é justamente essa capacidade de interpretação. Então você tem que ter o hábito de anotar o que você não está entendendo ou as coisas que você não entendeu dentro daquela questão. E por que você não entendeu? Depois, vendo tudo anotado, vai ser muito mais fácil você entender o porquê que você não entendeu aquela informação ou aquele bloco de informação. Tá? A terceira dica que eu te dou agora para você melhorar a sua capacidade de interpretação é o seguinte. Anota essa aí que essa é boa. É você imaginar aquele contexto. Como eu falei, as questões do Enem são questões contextualizadas, elas estão dentro de um contexto, elas fazem menção a algo na realidade. Se faz menção a algo na realidade, eu quero que você tente imaginar aquilo ali. Imaginar você dentro daquela cena, ou imaginar você visualizar, tentando visualizar aquilo que a questão está trazendo para você. Isso vai fazer com que você entenda o sentido geral daquele texto. Isso vai fazer com que a sua capacidade de interpretação aumente. E, naturalmente, isso vai fazer com que você se aproxime de 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Essa é a ideia. Tá? E aí talvez você me pergunte, assim como eu vejo muita gente me perguntando, mas como é que eu vou melhorar essa minha capacidade de interpretação? Se a minha base em matemática é muito ruim, se eu não tenho base nenhuma em matemática, e é justamente por aí que você tem que entender, é isso que você tem que prestar atenção. Toda questão que você for fazer tem que ser uma questão contextualizada. Você tem que trabalhar com questões contextualizadas. Independentemente de qual nível você esteja, você tem que trabalhar com questões contextualizadas. Essas questões contextualizadas, dentro dessas questões contextualizadas, você vai aparecer ali, por ser uma questão de matemática, você vai precisar de ferramentas matemáticas para resolver aquela questão. E é justamente aí que você vai estar trabalhando ao mesmo tempo a sua interpretação, porque trata-se de uma questão contextualizada, onde você vai ter que entender o que aquele texto está falando, onde você vai ter que interpretar o que está sendo dito. E você também vai precisar das ferramentas da matemática para poder resolver aquilo ali. Então você não vai estar negligenciando as ferramentas da matemática. Você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Melhorando a sua interpretação e melhorando a sua habilidade em utilizar as ferramentas da matemática dentro das questões contextualizadas no Enem. E é lógico que isso vai fazer com que você se aproxime de atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Por que sem se preocupar com a teoria? Porque justamente você vai estar balizando todo o seu desenvolvimento na interpretação. Tá? Agora, olha só. E mesmo assim, você diga que é justamente o título desse vídeo, né? Tá, mas minha base é boa, mas mesmo assim eu não sei aplicar. Por quê que a sua base é boa? Porque o seu julgamento de dizer que a sua base é boa está relacionado a um monte de exercícios de fixação que você fez. Um monte de exercícios de matemática que não são contextualizados. Então, para que serviu isso? Você agora está com uma mochila extremamente pesada, de equipamentos para você conseguir escalar uma montanha, só que você não sabe usar nada. Isso é típico das pessoas que se concentraram a vida inteira, ou o tempo todo de preparação que tiveram, na teoria ou nas ferramentas da matemática, e não se dedicaram a interpretar as questões. Se você está nessa situação, você precisa de quê? Exercícios contextualizados. É justamente isso que vai fazer com que você saia dessa situação de não conseguir aplicar o que você sabe. Comece a fazer exercícios contextualizados logo no início da sua preparação para você mudar de nível. E você vai ver que esse problema em interpretar questões vai gradualmente sumindo e você vai sim atingir 847 pontos em matemática no Enem sem que você precise se preocupar com a teoria. E aí, olha só, naturalmente, você vai perceber o seguinte, que
a sua base é boa e eu não consigo aplicar isso em exercícios da matemática. Comece com exercícios mais simples. Exercícios contextualizados, sim, só que mais simples. Você gradualmente vai aprender a aplicar aquilo que você já sabe. Certo? Então, pessoal, esse foi o meu recado de hoje. Gostaria que você fizesse algum comentário, se isso fez sentido para você, ou se você quisesse saber mais alguma coisa. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. É isso que vai fazer a diferença. E o fator principal para que você consiga isso é o quê? É justamente você se preocupar com a interpretação das questões e não ficar se preocupando a priori com a teoria, com as ferramentas da matemática. Então, existe uma estratégia que você tem que utilizar por conta disso. Esse foi o primeiro episódio de interpretar para atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. E espero que você tenha gostado. Te vejo então no próximo vídeo, que a gente vai tratar sobre conteúdos concernentes a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Um abraço e até o próximo vídeo.